É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Bem-vindos ao Deite Onde Vão, um podcast onde o minimalismo pode te ajudar a ter uma vida mais leve, mais fluida e mais tranquila. Olá, Grazi, tudo bem? Olá, Carol, tudo bem? E você? Tudo jóia. Que jóia. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos, os sinais, os sintomas, os perfis, o que prejudica, os benefícios de se livrar deles. Então fica aqui com a gente, que nós vamos trazer bastante conteúdo para despertar a sua consciência em relação a isso. Então, Carol, eu acho que é um assunto bem interessante, né? Porque tem muitas pessoas, que é uma das perguntas que eu quero começar, elas já vivem esse relacionamento abusivo, porque o abusador, eu acho que ele começa já fazendo algo para ludibriar a pessoa, conquistar, né? Seja na amizade, seja no amoroso, ou até o familiar, né? E depois vai ser sutil esses abusos, né? Começa sutil e depois que começa a ser passados os limites, né? Então, muitas pessoas vivem esse relacionamento e não percebem. O que poderia falar para elas? Quais são essas questões que estão aí, esses sinais, sei lá como é, que poderia ajudar elas, o pessoal de casa, a entender isso? A primeira coisa é a bandeira que eu sempre defendo, né? Que amor não dói. Então, amor não dói. Sim. Independente se é amor materno, se é um amor de amizade, se é um amor afetivo. Esse amor não dói. Se você tá num relacionamento que tá tirando a tua paz, que tá te deixando ansiosa, que tá te deixando irritada, insegura, estressada, com inferioridade, você já tá com sinais aí de que você tá num relacionamento tóxico. Então, a gente tem que ficar muito atenta a isso. Essa romantização que a gente faz dos relacionamentos, de um modo geral. Mas, principalmente, o familiar e o afetivo. Tem um livro, eu não estou conseguindo lembrar o nome dele aqui, vamos ver se até o final do episódio eu lembro, mas ele é muito bacana. Ele fala justamente desses conflitos que acontecem dentro de famílias com pessoas tóxicas e que, por conta de ser, é minha mãe, é minha sogra, é meu cunhado, tem dificuldade de aceitar que essas pessoas são tóxicas por conta desse grau de parentesco, né? Sim. Então, é como se, nossa, é minha mãe, ela tem que me amar e eu tenho que amar ela. Em primeiro lugar, ninguém tem que nada. Sim. Já vamos começar por aí. A minha mãe, a minha sogra, é uma pessoa comum, como outra qualquer, igual eu e você. Cheia de limitações, de traumas, de bloqueios, de necessidades, de dons e de qualidades também, mas de defeitos. Então, não é porque ela é a sua mãe, não é porque ela é a sua sogra, que ela vai se tornar uma pessoa especial, com poderes especiais e que... Com permissões especiais, né? E assim, e sem direito de errar, né? Sem direito de ofender, de magoar, de te decepcionar. Porque o que decepciona a gente dentro dos nossos relacionamentos são o tamanho das expectativas que nós colocamos em cima dos outros. Então, esse outro é um ser humano comum, como eu e você, com limitação. Ele não tem condições de suprir todas as nossas expectativas. Se você colocou esse caminhão de expectativa em cima dessa pessoa e ela não teve condições de suprir essas expectativas suas, isso quer dizer que ela é uma pessoa tóxica? Não. Isso quer dizer que talvez as suas expectativas estejam muito altas. Sim. Você está esperando de uma pessoa aquilo que ela não tem condições de te dar e tá tudo bem. Ou você muda o relacionamento, se for o caso. Tô namorando um cara que eu queria que ele fosse o marido XYZ. Você já sabe, desde o namoro, que ele não vai ser esse marido que você está esperando. Então, não é ele que tem que mudar. É você que precisa tomar consciência, ter clareza daquilo que você quer, que você deseja dentro de um relacionamento, aquilo que você espera de um parceiro,
e ver se aquele relacionamento serve para você ou não e sair dali. O problema é que a gente fica tentando mudar o outro. Exatamente. E aí, nessa tentativa de mudar o outro, eu vou criando Um ciclo, né? uma realidade que não existe. E aí eu vou ficando iludida com aquilo tudo ali e chega num ponto em que eu já não sei mais nem o que é o quê. Então é onde muitas pessoas acabam entrando estando, né, em relacionamentos tóxicos, abusivos, sem saber que estão. É uma crença, né? Acaba que o mundo também traz essas crenças, né? A frase, mãe é mãe. Então, quer dizer, você aceita muita coisa por isso, porque é mãe, às vezes você perde esse limite do que pode, né? Ou mesmo, eu estava pensando, né? A gente pensando sobre esse assunto, os próprios desenhos que as nossas filhas assistem, né? As princesas, né? É um mundo totalmente fora do contexto, né? Onde as princesas, os príncipes, né? Tudo acontece de uma forma tão romântica, tão certa, tão além. E aí você cresce com aquilo e depois a realidade da vida é outra coisa, né? A princesa fica lá no castelo presa e o príncipe tá lá, todo bonitão, né? Então, você já mostra certas questões aí que põe na cabeça da gente, não tem também? Sim, nós somos a era da Disney, né? É. Das princesas. E aí, o interessante é que lá no filme, o desenho acaba depois do Felizes para Sempre, né? Sim, E na vida real, a vida começa depois do sim, Felizes sim. para Sempre. E essa parte é que eles não mostram. E é onde a gente foi instalados em nós essa crença de que o Felizes para Sempre existe e de que, de fato, eu realmente posso pegar toda a minha expectativa de felicidade, de realização, de me sentir completa e colocar nas costas do outro. Sim. Então, é onde muitos relacionamentos, principalmente afetivos, né? Nesse caso, a gente está falando especificamente de afetivo, as pessoas se casam e se frustram. E hoje termina-se um casamento por conta de incompatibilidade de gêneros. Gente, isso para mim é muito chocante. As pessoas desistem por pouco, né? Você é compatível com seu irmão, Não, de que jeito é do nenhum. mesmo pai, da mesma mãe, foi criado da mesma forma, vocês são compatíveis? Não. Agora você imagina você viver dentro de uma mesma casa com uma pessoa que tem uma cultura diferente da sua, um sistema familiar diferente da sua, crenças, feridas, traumas, bloqueios diferentes dos seus. Como que vocês vão ser compatíveis? Sim. Então já começa por aí. Essa ilusão das princesas da Disney construiu em nós de que eu vou pegar o cara e vou transformar ele num príncipe. Então ele tem que ser o meu príncipe. Sim. E aí eu esqueço dessa realidade. Como que eu vou ser compatível? Como que nós vamos ser felizes para sempre o tempo todo? Se a gente é absurdamente, completamente diferente um do outro, com ponto de vista diferente, com comportamento diferente. Eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte quando ele pergunta assim: o pó você coloca no coador ou na água? E põe no coador. E tem gente que põe na água. E quem falou que um tá certo e o outro tá errado? Dá café do mesmo jeito. O açúcar é na água ou na garrafa? Quem falou Sim. que tá errado? O certo é dormir de luz apagada ou na escuridão total? É tomar banho muito quente ou mais frio? São pequenas coisas, né? A Bíblia é muito sábia e lá tá escrito que... Desculpa, gente, essa tossinha hoje tá... Lá diz que não são as grandes raposas que destroem uma plantação. É a multidão de pequenas raposinhas que destrói uma plantação. Então, dentro de um relacionamento afetivo, e a amizade também, Sim, né? sim. Não são os grandes problemas. É as pequenas picuinhas de todo dia que vai desgastando esse relacionamento. E aí você tá com aquela ilusão do Felizes para Sempre, da vida perfeita, do sonho de Disney da princesa, e a sua realidade, a realidade que você está vivendo ali é absurdamente diferente. Então isso gera um conflito onde você começa a achar o quê? Que a culpa é do outro. A culpa daquilo não está funcionando é do outro. E aí eu começo a buscar no outro. Só que tem uma frase que fala assim,
É uma missão muito árdua você colocar nas costas do outro a responsabilidade de fazer quem não é feliz ser feliz. O outro não tem condições de fazer isso. Então, vamos olhar para essa questão com olhos maduros, com entendimento. E aí eu vou para dentro desse relacionamento sabendo o que é fantasioso e o que é real. Sim. E aí, dentro desse fantasioso e desse real, eu preciso separar o que é saudável do que é tóxico. E é aí que as pessoas não conseguem ter essa sabedoria, esse discernimento, até por conta de várias crenças, né? Eu atendi uma moça uma vez, o marido dela pediu o divórcio, ela estava assim, inconformada. Como pode ele fazer isso? Aí eu falei, mas por que ele não pode fazer isso? Ninguém tem que nada, ele não tá preso a você, ele não tem que ficar com você. Ela falou, quando a gente se conheceu, ele falou que ia me amar para sempre. Aí eu falei, então só porque lá no começo ele te falou que ele iria te amar para sempre, agora, querendo ou não, feliz ou não, gostando ou não, te traindo ou não, ele tem que ficar com cumprir. você para sempre. Uhum. Então você percebe a distorção das coisas? Sim, sim. E isso vai mantendo as pessoas dentro de relacionamentos tóxicos sem que elas percebam. E tem também, Carol, muito assim, se eu tive uma infância, convivência com pessoas tóxicas, né, seja de qual, né, narcisista, vítima, ou seja, quando eu crescer, eu vou buscar relacionamentos que tenham muito a ver com essa parte que vamos assim dizer, é o meu repertório ali, é o que eu estou acostumada a viver, né? Então, muitas das vezes a pessoa acaba, ela fala assim, eu atraio, eu tenho dedo podre, né? Muita gente fala, eu tenho dedo podre. E não tem nada a ver com isso, na verdade tem a ver com você estar acostumado com aquele tipo de tratamento, né? De jeito de ser tratado e acaba buscando dessa forma isso, enquanto você não se cura, né? Acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Funciona exatamente dessa forma. Eu tenho um professor que eu gosto bastante quando ele fala assim, ó, a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, eles são o roteiro de um filme. O filme é o que vai acontecer aqui do lado de fora. Então, os meus pensamentos e os meus sentimentos é o roteiro desse filme. As pessoas que eu vou atrair para minha vida são os personagens que vão fazer com que esse roteiro se torne real. Se eu cresci escutando a minha mãe falar que homem não presta, qual que é o personagem que eu vou atrair para minha vida para tornar o meu filme da minha mentalidade real? Exato. Então eu vou atrair para minha vida esse tipo de parceiro, esse tipo de homem que de fato realmente mente, engana, é aproveitador, não quer levar nada a sério. Eu falo que meninos criam problemas, né? Homens resolvem problemas. Então, assim, Sim. aí você vai atrair para sua vida meninos. Aquele cara que faz dívida para você pagar, que estoura teu cartão de crédito, que suja teu nome, que arruma confusão na onde vai levar um filho no médico, arruma confusão com a secretária. Vai levar o filho na escola, vai na reunião de escola do filho, arruma confusão com a professora. Isso são comportamentos de homens, né? Entre aspas, que já têm aí seus 40 e poucos anos e tem comportamento de meninos. Aí ela generaliza aquilo, como se todos os homens da Terra fossem daquela forma. Mas não funciona assim. Porque, na verdade, nada é real. A gente filtra, né, a realidade de acordo com aquilo que está dentro da gente. Conforme a nossa lente, né? Conforme a nossa lente, né? Imagine que você estava mexendo no celular do seu marido e aí você achou uma mensagem na qual você descobriu que ele estava te traindo. E aí vocês se separaram, de fato era verdade, vocês se separaram, enfim. Aí você foi para um novo relacionamento. Aí, um belo dia, você sai da sala e de repente você chega na sala, seu marido tá lá mexendo no celular. Qual que é a primeira coisa que você vai pensar? Tá me traindo, né? Só que ele tá falando com a mãe dele. Gente, agora eu vou dar uma pausa aqui no nosso assunto, porque eu vou vender para você. Esse projeto só existe, esse episódio só vai ao ar, porque nós temos alguns patrocinadores. E um deles é o CH Móveis Planejados.
Então, se você está precisando otimizar o seu espaço, tanto residencial, urbano, rural, clínica, hospitais, a gente faz orçamento sem compromisso. A gente também depois trabalha com acompanhamento, né, da pós-venda, se você precisar de fazer ajuste, revitalização, alguma coisa que saia do lugar, alguma corrediça que dê problema, é só acionar, a gente vai lá, troca para vocês também. Atende Pouso Alegre região, já fizemos vários clientes em São Paulo também. Então, em algum lugar da tela vai aparecer aqui o contato do Carlos Henrique e você solicita o seu orçamento sem compromisso. E você que tem interesse em ser um patrocinador também, entre em contato com a gente. O telefone é 35 99922 1832. Nós vamos passar para você o nosso Media Kit, onde tem todas as informações necessárias para você ser um patrocinador do podcast Deite Onde Vão. E agora nós vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Só que qual foi a leitura que você fez? É de acordo com a sua realidade interna, você leu o que estava acontecendo aqui fora. Então, às vezes, tem gente que chega para mim, eu tenho uma cliente que eu falo para ela no início de toda a sessão, você tá bem? Ela fala assim, alguém responde para você que tá bem? Eu falo, sim, as pessoas costumam dizer que estão bem. Aí ela fala assim, porque eu não tô bem. Não tem nada bem. Então eu falo, mas por que não tá bem? Então ela descreve para mim um mundo que eu olho para ela e falo, minha filha, onde você tá vivendo? Porque o mundo que eu tô não é isso que você tá. Sim. Exatamente por conta do quê? Dessas experiências internas dela, através do filtro dessas experiências, ela enxerga, faz a leitura do que está acontecendo aqui fora. Então, funcionamos dessa forma. Uhum. E aí, por conta dessa leitura que eu faço através daquilo que está dentro de mim, é onde eu começo a acreditar cada vez mais, as minhas crenças vão ficando cada vez mais profundas e mais enraizadas em relação a esse tipo de coisa, que homem não presta, eu tenho dedo podre, nada Sim. na minha vida funciona, nada para mim dá certo. Então, Carol, isso que você está falando tem muito a ver. Então, eu penso assim, se tem um narcisista e tem um dependente emocional, vai casar, vai acabar tendo uma relação que eles vão achar que é funcional até, porque Sim. um vai cobrir o buraco do outro, né? Então, muita gente que vive uma relação, você fala, a pessoa fala, nossa, tá bom, é assim mesmo. É assim mesmo. Porque um cobriu o buraco do outro, mas na verdade é uma relação disfuncional, não é? Super disfuncional. Um tá retroalimentando o vício do outro. É o mesmo relacionamento que tem entre o cara que vende bebida e o dependente de álcool. Sim. O abusador já procura esse tipo de vítima, Ele não é? atrai esse tipo de pessoa. E aí é muito engraçado, porque acontece da seguinte forma. Parece que ele faz tudo muito premeditado, racionalmente, mas não é tão racional assim. É porque isso já faz parte de um sistema do funcionamento dele. Então, ele não consegue fazer isso de maneira tão racional dessa forma. Mas a gente que é profissional, que olha de fora, você fala assim, nossa, ele pensou cada segundo, cada detalhe. Mas nem sempre. É o perfil dele, então ele age daquela forma meio que automaticamente. Igualzinho o dependente emocional age automaticamente, se humilhando diante dele. Mas ele sabe até onde. Imagine o acelerador do carro. É dessa forma. Primeiro, ele vai atrair a presa, a vítima, a dependente emocional. Então, ele vai atrair essa pessoa. Que eu vou falar mulher, porque é a grande maioria, mas acontece com homens também. Então, ele atrai essa pessoa. E aí, ele vai fazer o quê? A parte bonitinha da história, do comecinho, que então ele é maravilhoso, o príncipe encantado, e ele... Tem um filme, gente. Ele fala, não sei o que, de traição. Eu não vou conseguir lembrar, eu sou muito ruim para guardar nome. Mas ele é maravilhoso. O início do filme, a forma como o cara conquista a mulher é exatamente daquela forma. Ele é fantástico. Ele resolve todos os problemas dela. Ele adivinha os pensamentos dela. Ele mima, ele atende, ele entende, ele protege, ele providencia. Ele é fantástico. Por isso que quando as minhas clientes estão no início de relacionamento e elas ficam muito assim, deslumbradas com tudo, né, que elas falam. Toma cuidado. Espera mais um pouco, vai mais devagar, dá um tempo. Porque a gente precisa desse acelerador. Eu falo que é um acelerador mesmo. A partir do momento que ele sentiu que essa pessoa relaxou, se entregou, que agora ela tá
segura ali perto dele, confiante de que ele é aquela pessoa, aí ele começa a dar acelerar e tirar. Então, de que jeito que ele faz? Um dia ele humilha, no outro ele trata bem. Um dia ele vai ser um pouco tóxico, um pouco agressivo, no outro ele vai tratar bem. Só que à medida que ele vai humilhando, a pessoa que está aqui como vítima, ela vai se desdobrando para caber, né? Para agradar, para fazer o que ele quer, para ser boa o suficiente para ele. Por quê? Porque na cabeça dela, ele é daquela forma que ela conheceu ele. Então, o que que ela quer fazer? Tudo o que ela puder para ela resgatar esse homem, para ela trazer esse homem que ela conheceu de volta para ela. E aí, quanto mais ela vai se rebaixando ali, se desdobrando ali para ser aquilo que ela acha que ele precisa, para ele poder voltar a ser o cara que ela conheceu, mais ele vai humilhando. Mais ele vai, mais tóxico, mais abusivo vai ficando. E aí mais ele vai desprezando e ela se humilhando ainda mais. Aí eles começam a fazer esse movimento. É um movimento que quanto mais ela se diminui, rasteja para trazer de volta, faz coisas assim que até ela mesma olha depois e fala, como que eu pude fazer isso por ele, né? Me humilhar tanto assim por ele, aceitar tanta migalha assim dele, com a esperança de trazer o cara que ela conheceu, maravilhoso, de volta para ela, resgatar o amor, aquele homem apaixonado que tinha no começo do relacionamento, mas ele vai humilhando ela. E vai em contrapartida, né? O que ela quer trazer ele a ser aquele homem, na verdade, ele está diminuindo ela para não ser mais aquela mulher, né? Acaba que... É isso. Eu acho que chega uma hora que essa mulher acaba ficando até desinteressante para ele, né? Porque já é uma presa que está ali, Exatamente não precisa isso. mais da gaiola, né? Exatamente isso. Aí na hora que ele sente que de fato realmente ela agora tá assim, rastejando no chão, sendo o tapete do chão que ele pisa, aí ele tá, o papel dele foi cumprido ali. Então Sim. agora ela tá literalmente dependente dele e ele vai fazer a parte que cabe, que é o quê? Agora ele vai destruir completamente, entrar dentro da mente dela, destruir completamente o senso de merecimento, de capacidade, a identidade dela. Porque aí ela não tem mais condições de sair dali sozinha. Dificilmente ela consegue sair dali sozinha. Ela consegue sair quando ela toma consciência de que isso está acontecendo. Aí, normalmente, elas chegam para mim da seguinte E acho forma. que ela fica nesse ciclo vicioso, né? Ela acaba acostumando com isso. Ah, fica ruim, mas aí ele começa tem a lua de mel, né? Fica ótimo. Ai, aí ela fica toda esperançosa e depois cai, né? Fica um ciclo ali, né? Ela fica esperando a próxima, os próximos maus tratos, né? É. Mas ela, na hora que ela toma consciência de que ela tá há muitos anos, porque aí eles passaram anos mesmo, assim, 18 anos, 20 anos, ela tentando resgatar aquele homem maravilhoso que ela, do início do relacionamento, e ela não consegue, quanto mais ela tenta, mais ele humilha ela. A hora que ela toma essa consciência é a hora que ela vem para mim, que ela levanta a mão e pede ajuda e fala, não, eu preciso fazer alguma coisa para sair daqui, mas agora eu não tenho condições nenhuma de sair sozinha, porque eu não tenho força para nada, não me sinto capaz para nada. Realmente preciso me reconstruir primeiro para depois sair desse relacionamento. Então, essa é uma forma muito madura de você observar Sim. Quais são os comportamentos de um relacionamento E tem afetivo. coisas sutis, né? Porque eu estava lembrando que tem uma história de uma conhecida que ela já sabia que era abusivo, né? O jeito que... Mas aí ela parece que fez um sinal de paz. Só que ele mudou a estratégia dele. Então, assim, ela me contando, nossa, agora ele tá legal. Ela já tinha ficado dependente financeira dele, que ela não era, depois ela ficou dependente financeira dele, aí ela chegou até a falar num ponto assim, mas agora ele me deu um cartão, então eu tenho até o cartão para eu usar com o que eu quero. Aí eu falei assim, mas esse cartão, tá no nome dele. Então, quer dizer, sutilmente ela não percebia que no nome dele ele via tudo que ela gastava. Se ela quisesse comprar alguma coisa diferente, alguma coisa, ele ia era um jeito dele estar acompanhando tudo. Então, não estava sutil ainda esse movimento. E ela falou, não, agora ele está legal, está me dando cartão. Então, às vezes, as mulheres não percebem esse controle que fica meio por baixo do pano ali, né? Ou, por exemplo, assim, eu vou embora.
E aí ele, me manda mensagem quando você chegar para ver se você chegou bem. Até aí tudo bem. Mas aí tem gente que põe um GPS no celular para saber onde que ela tá indo. Não, aí fala, não, é para eu saber se você tá bem, onde você tá, para eu te ajudar, qualquer coisa que você precisa. Então, põe um romantismo em cima disso e a pessoa pensa, ele tem ciúmes de mim, acha até bonito, né? Sim, E não mas vê que tem uma doença ali, num controle excessivo, né? e por que que eles acham bonito? Por conta daquilo que a gente. Por que que elas, né, Sim, principalmente acham bonito? Por conta do que a gente falou no início, das princesas. As exato. princesas eram cuidadas, elas tinham necessidade dele salvar ela. Uhum. Quando a gente vai fazer estudo de contos, tem aquela musiquinha, A Terezinha de Jesus. Gente, a Terezinha de Jesus era uma débil mental, porque ela precisou ser cuidada pelo pai, depois pelo irmão, até aparecer um marido. Ela para mim, quando você entende, né, o Uhum. que está por detrás daquilo, a crença que está sendo instalada ali é essa mulher não tinha sanidade mental para viver sozinha em área nenhuma, em momento nenhum. Ela sempre precisou de um tutor. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a mulher foi feita para ser protegida, amada, Sim, cuidada, né? Ela traz essa. Eu falo que o mundo dos homens é preto e branco, a mulher veio e coloriu tudo. Mas a gente precisa aprender a respeitar a nossa individualidade, enquanto mãe, enquanto esposa. Entender que a gente é um indivíduo e que a gente tem sanidade mental, tem capacidades, competências para ter a nossa vida. E isso, em momento nenhum, vai fazer com que eu deixe de ter um relacionamento. Eu tenho a minha vida, ele tem a dele, nós temos a nossa. Isso é um movimento saudável. Agora, quando você já pensou, não, agora ele tá bonzinho, ele me deu um cartão de crédito com um limitezinho lá. então. E mesmo que esse limite seja alto, ele tá monitorando tudo que você tá fazendo. Se um dia você sentir vontade de ir embora de casa, não tem jeito de você ir, porque o primeiro hotel que você parar, ele vai saber que você não tá Então. mais em casa. Então, assim, você está sendo monitorado o tempo todo. E isso não é saudável. Nós precisamos preservar a nossa individualidade. Aprender a dizer não, colocar limites. É isso que vai fazer com que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. E isso serve para todos os tipos de relacionamentos. Sim. Porque tem os relacionamentos familiares. É minha sogra. Por isso que tem muita piada de sogra, né? Porque, assim, as maiores reclamações os maiores conflitos de relacionamento é entre cônjuge e sogras. Então, é minha sogra. Mas, gente, se a sua sogra é uma pessoa que invade o seu espaço enquanto esposa, se a sua sogra é aquela sogra que quer ir na sua casa e dizer como você deve cuidar da sua casa, como você deve guardar a sua carne dentro da geladeira, de que forma que você tem que fazer seu feijão, qual que é a maneira que você deve educar seu filho, ela está sendo extremamente tóxica. Sim. Então, cabe ao seu filho, a você, ao filho dela, Impor né, ao seu limites, marido, a você, colocar limites. E aí a gente tenta isso de uma maneira saudável, conversando educadamente. Olha, você teve a sua oportunidade quando você teve os seus filhos. Agora é a minha vez. Eu vou cuidar dos meus filhos. Eu precisei fazer isso dessa forma. Sim. Você teve a sua oportunidade, criou seus filhos. Vou cortar você um pouquinho, mas o assunto é interessante. Eu acho que para falar de sogra é legal a gente continuar no próximo bloco. A gente vai parar aqui um pouquinho e no próximo bloco ela vai contar mais sobre sogra aí. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas deste meu lamento, se renasço a cada momento. Meu destino na vida